Então vamos lá. A zeugma, né, é também uma figura de linguagem que está na categoria de figuras de sintase ou de construção. Ela é muito parecida com a outra figura de linguagem chamada elipse, tá? É usada, né, esse tipo de figura de linguagem é usada para omitir, tá, termos da oração com o intuito de evitar repetição desnecessária, tá, de alguns termos utilizados anteriormente nas frases. Por exemplo, eu botei aqui 3 frases para a gente entender um pouquinho melhor, né, dessas características aí da zeugma, né? Qual é, né, o sentido, né, principal dessa figura de linguagem diferente das outras. Olha só, observem aqui comigo, ó. Cadê, gente? Aqui, ó. Eu gosto de morangos e melancia também. Bom, aqui foi omitido, né, o verbo gostar, como já foi dito, né, anteriormente, que ele, né, o eu aqui, gosta de morangos, para não haver a repetição, e gosto de melancias também, né, e gosto de melancia também, para não haver, né, uma repetição desnecessária do verbo, né, houve a omissão, tá, do verbo, tá, ok? Para não haver, mais isso, né, é feito mais pela estrutura da frase, tá? É mais, como vou dizer, estilo, né, da frase, né, para embelezar aí a frase. Então, a zeugma, ela faz, né, com que a gente tenha a opção de não repetir um termo que já foi dito anteriormente, tá? Mas o sentido tá ali, ele tá oculto, né? O verbo aqui tá oculto, mas, né, dando sentido à frase, dizendo que tanto gosta de morangos quanto de melancia, tá? Então, por questão mesmo aí de estrutura da frase, a gente tem esse recurso, tá, de não repetir um termo aí já dito anteriormente. Outro exemplo aqui, ó. Eu chego cedo sempre. Ai, calma aí, gente. Eu chego cedo sempre, só não quando estou sem carro. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Ele chega sempre cedo, só não chega cedo quando está sem carro. Então, o termo aqui que foi oculto, né, que não houve a repetição, foram esses verbos aqui. Desculpa, gente, esse verbo cedo, né, e o advérbio aí, né? Então, não foi utilizado aí, né, nesse sentido, só não chego cedo, né, esses dois termos, o verbo e o advérbio, né, não precisou aí, né, repetir essas duas palavras aí, esses dois termos, porque eles já foram ditos anteriormente. Então, não houve a necessidade de repetir, né, na sequência aí, tá ok? Da frase. Então, sendo assim, né, o objetivo aí da zeugma é justamente, né, para não haver, né, essa repetição aí da linguagem, tá? É para que o texto, né, flua, né, mais assim liberal, né, mais significativo, tá? Então, quando existe esse tipo de figura de linguagem, é justamente para isso, tá ok? Para não haver a repetição, tá, de termos já ditos anteriormente. Outro exemplo aqui que eu coloquei aqui, só para a gente poder enfatizar, né, um pouco mais sobre esse tipo de figura de linguagem,
né? Também aqui foi, né, omitido o termo aí, o dito anteriormente. Ó, desembrulhe essa caixa enquanto eu desembrulho a outra. A outra, né? A gente pode botar aqui caixa. Mas como na frase aí original esse termo aqui não estava aí, né, incluído aí, aqui a gente botou o ponto, né, que foi, né, que terminou a nossa frase. Então, quis dizer o quê? Pediu, né, enquanto, né, um desembrulha uma caixa, o outro vai desembrulhar a outra. A outra o quê? Qual foi, né, o termo aí referente a outra caixa, tá? Por mais, né, que na hora ele não tenha dito aqui, né, ele está aí, né, oculto, mas com o sentido, tá, relacionado a essa palavrinha, a esse termo já dito anteriormente, tá ok? Então, a zeugma, deixa eu voltar aqui para mim, a zeugma tem, né, essa característica de omitir palavras, tá? Ou termos, como a gente, né, desejar, né, destacar aí, na oração com o intuito, tá, de evitar repetições de palavras, tá? E como eu falei com vocês lá no início, a zeugma, né, é um pouco, né, parecida com a elipse, só que existe, tá, a diferença entre elas, tá? É muito comum, né, a gente confundir, tá, essas duas figuras de linguagem, tá ok? Para que a gente possa aí, né, saber um pouco, né, diferenciar essas duas figuras de linguagem, existem aí umas diferenças destacadas, tá? Que a gente pode aí observar, né, a diferença entre as duas. A elipse tem como, né, diferença da zeugma de omitir, tá, um ou mais termos do discurso que não foram expressos anteriormente, tá? Mas é difícil a gente poder identificar, tá, esses termos que foram omitidos. Já a zeugma não. A gente já observa que os termos foram ditos anteriormente, né? E para evitar que eles se repitam, né, existe aí essa ferramenta de omitir esses termos ditos anteriormente, tá? A zeugma. A elipse não, ela é diferente. A gente não consegue, por muitas das vezes, identificar os termos que foram omitidos, tá? Pode ser 2 ou mais termos, né? Não diferencia, mas eles não são termos que foram expressos, né, anteriormente. Então fica um pouco mais difícil de identificar. E a zeugma não, a zeugma, né, a gente já consegue aí, né, descobrir qual o termo que foi omitido por, né, já ter dito, né, anteriormente na frase, tá? Então essa é a diferença entre essas duas figuras de linguagem, tá ok? Então, por mais aí que tenham o sentido de, né, as duas figuras de linguagem têm o sentido de omitir os termos na oração, a zeugma, ela omite um termo já dito anteriormente, tá? E a elipse não. Ela omite termos, mas que não, né, foram expostos aí anteriormente, tá ok? Essa é a diferença entre essas duas figuras de linguagem, tá? Mais pra frente a gente vai, né, poder observar outros termos, outras figuras de linguagem, que existem tantos, é igual os textos narrativos, a gente vê vários, né, textos aí. Então, as figuras de linguagem também, existem várias figuras de linguagem, e aos poucos a gente vai vendo cada uma
uma delas, tá? Cada uma, óbvio, com sua característica e com o seu objetivo específico, tá bom? Bom, por hora é isso, tá? Eu vou pedir a vocês para fazerem aí a parte gramatical do texto, tá? Que é relacionado, né, exatamente nessa passagem aí de figuras de linguagem da personificação e da zeugma, tá? Tá tudo aí, né, dentro do conceito textual, tá? Que foi passado para vocês ontem, tá? As páginas 4 e 5, tá? Do apólogo. Então, a parte gramatical está relacionada a esse texto e vocês vão responder essas questões, tá? Que são as páginas 9 e 10. Tá ok? Isso mesmo. 9 e 10, tá bom? E aí, na próxima semana, vamos, né? Eu vou passar o gabarito para vocês, para saber se vocês conseguiram, né, entender um pouco mais dessas figuras de linguagem tão essenciais, né, no nosso dia a dia, que a gente sempre vai estar utilizando, né, figuras de linguagem, são essenciais aí, né, para nossa aprendizagem, tá ok? É isso. Na próxima semana a gente já vai entrar um pouco mais, né, em relação às vozes passivas analíticas e sintéticas, tá? Eu já vou preparar um material para vocês bem explicadinho, tá? Eu gosto de ter apostilas, né? Apesar do livro já ter o conteúdo, mas eu gosto, né, de ampliar o conteúdo, né, de ter mais informações, exemplos. Então eu já estou preparando material para vocês podem imprimir, tá? Como agora tem, né, o recurso de atividades aí, né, para tirarem xerox, né? Então vai ser passado aí para vocês, tá? Quem não tiver, né, acesso, eu posso enviar pelo WhatsApp também, né? Porque aí vai facilitar para quem não tem computador, tá? É mais para vocês terem como arquivo, para vocês terem mais informações sobre esse conteúdo, tá ok? A gente já, né, vocês já viram aí com a professora Beatriz, né? Voz passiva, voz ativa, né? Então a gente vai aprofundar mais nesse conteúdo, tá ok? Então, qualquer dúvida aí vocês podem perguntar e façam as atividades aí da parte gramatical, tá bom? Beijos para vocês, até a nossa próxima aula. E se Deus quiser, já vou estar com o quadro, tá? Porque, né, esse tipo de aula a gente precisa, né, dessa ferramenta aí, né? A gente quer dar um destaque, então com o quadro vai facilitar um pouco mais, tá ok? Um grande abraço, beijos para vocês.